Olá! Começa agora mais um vídeo que dá continuidade ao nosso estudo iniciado há vários programas sobre a fundamentação bíblica das solenidades, festas e memórias marianas do ano litúrgico na Igreja Católica Apostólica Romana. Até agora, nós já fizemos com esse programa 6 programas. Fizemos uma introdução e depois dissertamos em cada programa as 4 solenidades que integram com esta as 5 ao longo do ano em honra de Nossa Senhora no ano litúrgico. Vamos lembrar? Primeira solenidade, a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, dia 8 de dezembro. Segunda solenidade, Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro. Terceira solenidade, Anunciação do Senhor, 25 de março. E no encontro passado, a Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. Hoje, nós vamos tratar da solenidade, a última solenidade que só nós brasileiros comemoramos. Então, é uma solenidade que não está no calendário da Igreja Universal, mas está no calendário da Igreja que está no Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 12 de outubro. Esse vídeo está sendo gravado no mês de outubro de 2021. Nós celebramos 12 de outubro nesta semana, hoje estamos num sábado, celebramos na terça-feira passada. A primeira ponderação que se deve fazer é sobre o título dessa solenidade na liturgia da Igreja. Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Padroeira. Vamos à etimologia da palavra padroeira, depois vamos à fundamentação bíblica dessa realidade. O que significa padroeiro ou padroeira? Padroeira está no feminino, padroeiro no masculino. Padroeiro vem do latim patronus, que pode ser traduzido como o patrono, digamos assim, o protetor, aquele que faz o papel de pai. Patrono vem de pater. Pater, em latim, é pai. Então, patrono é aquele que exerce o papel de pai, o papel de protetor. Padroeira, não existe madroeira, não. Se bem que o feminino de pater, em latim, é mater, mãe. Mas se convencionou na Igreja de, também para as pessoas do sexo feminino, aos beatos e santos da Igreja Católica, assinalar, colocar no feminino, portanto, de patrono, o padroeiro, portanto, temos padroeiro e padroeira. Desde os primeiros séculos da Igreja, uma piedosa tradição atribui, vincula determinadas comunidades, ou igrejas, ou paróquias, ou regiões, ou cidades, dioceses, e até, digamos, continentes inteiros, sob a proteção de um santo, de um anjo. Daí nasceu a piedosa devoção na Igreja Católica de se invocar um determinado anjo ou santo beatificado, ou um santo ou um beato da Igreja, como o seu protetor. E não apenas isso, mas também, graças a determinadas características, a determinados fatos da vida daquele santo, de se nomear aquele santo como patrono ou patrona ou padroeiro ou padroeira de determinadas profissões. São Lucas, dia 18 de outubro. Vocês sabem de qual profissão São Lucas é patrono? É só lembrar qual é o dia, qual é a profissão que comemora o seu dia no dia 18 de outubro. É dia do médico. Porque São Lucas era médico. São Lucas era médico.
Santa Apolônia, uma santa do Egito, ela foi mutilada, depois foi morta, e num dos ritos cruéis de mutilação dela, os dentes dela foram arrancados. Depois as unhas foram arrancadas, os dedos foram arrancados, depois ela foi morta. Pois bem, Santa Apolônia, padroeira dos dentistas. Depois, nós temos o patrono das obras de caridade, porque esse santo dedicou a sua vida às obras de caridade, São Vicente de Paulo. 15 de outubro, hoje estamos no dia 16 de outubro, gravando no dia 16 de outubro, mas ontem celebramos o Dia do Professor. Adivinhem quem é a patrona ou a padroeira dos professores? A santa de ontem, Santa Teresa de Jesus, grande professora, grande mestra. Mas temos também patronos de países, patronos de cidades, patronos de paróquias, padroeiros de... Enfim, são santos. Também Nosso Senhor Jesus Cristo, o coração de Jesus, é padroeiro de muitas dioceses, de muitas paróquias. São Miguel Arcanjo, Santo Expedito, enfim, Nossa Senhora da Saúde. N padroeiros, não é? O Divino Espírito Santo, o Pai Eterno, etc. Então, precisamos fazer aqui agora, depois dessa exposição histórica da Igreja, buscar uma fundamentação bíblica. Jesus, nosso Senhor, diz: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o Pai que está nos céus. E aí? É correto chamar alguém de mãe? É correto chamar alguém de pai, além do Pai do céu? Ora, padroeiro vem de pater, patrono. Patrono é pater, pater é pai. E o feminino de pai é mãe. Portanto, padroeira é a mãe protetora. Tem fundamentação bíblica? Existe alguma praxe no Novo Testamento que legitime exatamente isso? Não, o padroeiro por excelência, poderá dizer alguém, e não vai mentir, o padroeiro por excelência de tudo e de todos é Deus Pai. Deus Pai é o padroeiro. Certo, Deus Pai é o padroeiro, isso não está errado. Mas a pergunta é, pode-se tributar esse título a uma criatura? Vamos ver no Novo Testamento o que é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 da carta aos Romanos. Por favor, abra a sua Bíblia. O texto vai aparecer aí na sua tela, mas já vamos perceber isso, para a alegria sua, espero, e a minha também, que é correto chamar outra pessoa que não é pai biológico como pai. Portanto, como patrono, portanto, como padroeiro, portanto, como protetor. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, versículos 1, 11, 12 e 16. Vamos logo ao versículo 1. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Pulemos agora para o versículo 11, no mesmo capítulo. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé, antes de ser circuncidado. E assim, ele se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai de todos os incircuncisos. Abraão é padroeiro de todos os incircuncisos. Padroeiro vem de pater. Pater, em latim, é pai. Abraão, pai dos incircuncisos. Agora o versículo 12, no mesmo capítulo.
pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Pai Abraão. Pai Abraão. Pai Abraão é pai até de quem está no inferno. Não se assuste não, meu bichinho, porque na parábola de Lázaro e do rico Epulão, adivinhem qual foi a palavra que o rico que estava nos tormentos do inferno dirigiu para Abraão? Pai Abraão. Manda Lázaro, etc, etc. Lembram disso? Lembram dessa parábola? Pois bem, pai até de quem está no inferno. O papel de padroeiro não acaba com a morte de quem se coloca sob a proteção do padroeiro. Portanto, padroeiro até de quem está no inferno. É um título que não acaba nem com a morte da pessoa. É para sempre. Pai de todos nós. Pai Abraão. Pai Abraão. Finalmente, o versículo 16. Ainda estamos em Romanos 4, 16. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pai de todos nós. Paternidade. Título que se aplica não apenas a Deus Pai. Ah, mas por que Jesus diz, a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu? Texto sem contexto é pretexto. Jesus estava combatendo uma prática dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei de sua época, que exigiam que todos os judeus os chamassem com esse título que era exclusivo de Deus. Portanto, eles eram quase que endeusados. Aí Jesus diz não, desse jeito não. No sentido estrito, só a primeira pessoa da Trindade é Pai. No sentido translato, Pai de todos nós, Pai segundo a fé, Pai segundo a carne também, sim. Vimos o primeiro texto, Romanos capítulo 4, versículo 1. Pai segundo a carne. Nesse sentido, Adão é nosso pai, segundo a carne. Segundo a carne. No sentido da fé, é pai também porque foi o primeiro crente do Antigo Testamento. Abraão acreditou isso, lhe foi creditado em conta de justiça. Diz o livro do Gênesis, diz também a carta aos Hebreus, sobretudo o capítulo 11. Pois bem, então, o que se aplica aos homens, se aplica também às mulheres. Nossa Senhora é verdadeiramente padroeira do Brasil. Porque, na ordem da graça, ela é nossa mãe. E alguém pode retrucar, o senhor pode provar na Bíblia que ela foi chamada de mãe de todos nós? Como Abraão foi chamado pai de todos nós? Oh, mas é claro, claro, meu bichinho. Nos lábios de Jesus, no capítulo 19 do Evangelho segundo João, versículo 27. Vamos então aqui à proclamação de Nossa Senhora como mãe de todos nós. Sim, é padroeira. Não é só do Brasil não, viu? Não é só do Brasil não. É de todas as pessoas redimidas em Cristo. Aqui está a proclamação de Nossa Senhora como padroeira de todos os homens. Não é só do Brasil. João, capítulo 19, versículo 27. É na cruz. Se existe um título bonito de padroeira, esse saiu dos lábios do próprio Senhor. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Próxima objeção.
Porque essa já está, eu acho que já está bem solidificada, bem cimentada, bem provada, bem sacramentada, não tem mais o que discutir. Então, um ser humano pode muito bem ser chamado de nosso padroeiro, de nosso protetor. Pai Abraão. Protetor até intercessor, até, se bem que a intercessão de quem está no céu não consegue tirar ninguém, mas não tira o título, nem que a pessoa que aqui na terra estava sob os auspícios desse protetor esteja no inferno. Pai Abraão, disse o rico Epulão nos tormentos do inferno. Agora passemos para uma outra questão. Vocês já ouviram alguém que se diz cristão dizer, olha, vocês dizem que a padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela é padroeira de vocês, não nossa. Errado, meu amigo. É muito errado. Muito errado. Primeiro pelo que eu já disse até agora. Eis aí tua mãe. Segundo que até etimologicamente Miriam, que é o nome de Nossa Senhora, em hebraico, Miriam. Sabem qual é a etimologia da palavra Miriam? Grande Senhora, ou Nobre Senhora. Aliás, tem uma categoria para... Sabem qual é o coletivo de anjos? Qual é o coletivo de anjos? Miríades. Miríades. Ou seja, para você falar de muitos anjos juntos, você chama miríade. Lembra como tem os coletivos de animais? Alcateia, enxame. Enxame é coletivo de abelha. Alcateia me parece que é de lobos, se não me engano. Ninho é para vários animais, etc. De anjos, sabe qual é o coletivo? Miríades. A etimologia de miríades, ou seja, nobres seres são os anjos. Miriam, miríades e Miriam, nobre senhora. Nossa Senhora é a senhora de todo mundo, até pelo nome. Você pode não aceitar, mas que ela é. E tem mais. O Brasil, alguém pode dizer, o Brasil não é dela, o Brasil é do filho dela. O Brasil é do Senhor Jesus. Olha, é verdade que o Brasil é de Jesus. É verdade. Mas também é verdade que é dela. Aliás, o Brasil não é somente dela. É meu, é seu, é nosso, é de todos os anjos, é de todos os santos. Quer ver? Vamos dar uma olhada, por favor, na 1 Coríntios, capítulo 3, de 21 a 23. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens. Tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Eu acho São Paulo maravilhoso, que faz um arremate belíssimo. Tudo é vosso. O Brasil não é somente de Nossa Senhora. O Brasil é de São Miguel Arcanjo, é de todos os anjos da guarda, das pessoas que residem nessa pátria. Pátria que certamente deve ter o seu anjo, como as igrejas do Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, cada uma tem o seu anjo. Laodiceia, Sardes, Filadélfia, Éfeso, etc. Tiatira, todas elas têm os seus anjos. Antes da aparição aos pastorinhos em Fátima, Nossa Senhora, em 1917, no ano anterior, o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastorinhos e ele se identificou. Eles, diante da aparição, quem é você? Eu sou o anjo de Portugal. Sim, o Brasil tem o seu anjo. O Brasil tem o seu anjo. Como as igrejas do Apocalipse tiveram o seu anjo. E, portanto, essas igrejas, esses países são propriedade, sim, tudo é vosso, tudo é vosso. Então o Brasil é de Nossa Senhora, sim. O Brasil é dos santos anjos, é dos santos arcanjos. O Brasil é nosso. De Nossa Senhora com uma característica toda especial. É dela como mãe. Eis a vossa mãe. Portanto, há vários títulos de posse, digamos assim. O Brasil é de todos nós.
tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Então não é posse absoluta. Estritamente falando, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles nos concederam, tudo é vosso. É o apóstolo Paulo quem diz. Portanto, eu poderia citar outros textos, mas esse daqui eu acho que é o mais categórico. O Brasil é de Nossa Senhora, sim. Quer queira, quer não queira. Quem estiver assistindo, quem não gosta dela, quem não a venera, mas que o Brasil é dela, é. Tudo é vosso. Vosso. Pronome de tratamento da segunda pessoa do plural, vosso. Não é nosso. São Paulo diz, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Portanto, ela é nossa. Se tudo é vosso, Maria é nossa. Ficou claro? Eu não estou fazendo aqui jogo de palavras. Então, quando uma pessoa diz, vejam, é isso que eu queria entender. Eu confesso, realmente, que não é difícil entrar na minha cabeça. Uma pessoa diz, não, meu é somente o Senhor Jesus. Meu é somente o Pai, meu é somente o Espírito Santo. Minha é somente a Trindade, o resto não. Isso é complicado. Isso é muito complicado porque São Paulo diz, tudo é vosso. Fica então a pergunta, se São Paulo diz, tudo é vosso, e Jesus na cruz diz, eis aí tua mãe. E o discípulo que Jesus amava a recebeu na sua casa. É correto você dizer na Bíblia, sim, eu aceito que São Paulo diz tudo é vosso, menos aquela mulher? Isso é complicado. Isso é muito complicado. Devagar, vamos ser um pouquinho coerentes. Tudo é vosso. Agora, nós vamos à história da padroeira do Brasil. Como Nossa Senhora da Conceição Aparecida se tornou padroeira do Brasil. Uma história que começou há 305 anos, estamos no ano 2021. Foi no ano 1717. Vai aparecer aí agora, na sua tela, a história de Nossa Senhora Aparecida. Ela se encontra na Liturgia das Horas, é a oração, o livro da oração oficial da Igreja, que é obrigatório para clérigos e religiosos, mas muito recomendado também para os leigos. Vamos à história para a gente saber quando tudo isso começou e por que do Oiapoque ao Chuí a Santíssima Virgem Maria, sob o título de Aparecida, é tão venerada, é tão amada, é tão querida e é tão solicitada nas preces, tão honrada, tão elogiada em todo o território nacional, devoção que teve origem lá atrás, há mais de 300 anos. Na segunda quinzena de outubro de 1717, 3 pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição no lugar denominado Porto do Itaguaçu. Felipe Pedroso levou-a para sua casa, conservando-a consigo até 1732, quando a entregou a seu filho Atanásio Pedroso. Este construiu um pequeno oratório onde colocou a imagem da Virgem, que ali permaneceu até 1743. Todos os sábados, a vizinhança reunia-se no pequeno oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência de milagres, a devoção a Nossa Senhora começou a se divulgar com o nome dado pelo povo de Nossa Senhora Aparecida. A 26 de julho de 1745 foi inaugurada a primeira capela. Como esta, com o passar dos anos, não comportasse mais o número de devotos, iniciou-se em 1842 a construção de um novo templo, inaugurado a 8 de dezembro de 1888. Em 1893, o bispo diocesano de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, elevou a dignidade de Episcopal Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A 8 de setembro de 1904, por ordem do Papa Pio X, agora São Pio X,
a imagem milagrosa foi solenemente coroada e, a 29 de abril de 1908, foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor. O Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a 16 de julho de 1930, para promover o bem espiritual dos fiéis e aumentar cada vez mais a devoção à Imaculada Mãe de Deus. A 5 de março de 67, o Papa Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica de Aparecida. Em 1952, iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, solenemente dedicada pelo Papa São João Paulo II a 4 de julho de 1980. Pronto, aqui está a história, breve história, da devoção à imagem miraculosa da Santíssima Virgem. Não é o momento aqui também de recordar um milagre impressionante que aconteceu. Vocês sabem que a imagem original, ela foi por iniciativa de um vândalo, ela foi quebrada em muitos pedaços e foi feito um trabalho de reconstrução minucioso e milagres aconteceram também durante essa reconstrução. Mas como o tempo é breve, vamos pular e isso fica talvez para uma outra ocasião. É desnecessário recordar que a Basílica Santuário de Aparecida é local de peregrinação de milhões e milhões de peregrinos que todos os dias do ano e todos os meses, sobretudo o mês de outubro, para lá se dirigem para prestar culto a Deus, venerando a Santíssima Virgem Maria. Agora nós entramos na fundamentação bíblica exatamente da devoção em si. E nada melhor, como estamos fazendo em todas as aulas das solenidades até agora, e vamos fazer com as festas e com as memórias, a melhor fundamentação bíblica para uma solenidade litúrgica são as leituras da missa. Então vamos à primeira leitura da missa, vamos pontuar apenas 2 ou 3 palavras-chave sobre a primeira leitura, sobre o Salmo, sobre a segunda leitura e sobre o Evangelho. Primeira leitura do livro de Esté. Capítulos 5 e 7, alguns versículos desses 2 capítulos. Leitura do livro de Esté. Esté revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esté parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e Esté aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que me pedes, Esté? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida?" Esté respondeu: "Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo." Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira leitura, como nós sabemos, com exceção do tempo da Páscoa, geralmente é do Antigo Testamento, nas solenidades. E no Antigo Testamento nós temos, digamos assim, figuras femininas cujo legado, cuja herança, cujo presente, elas deixaram para nós algo que pode ser imagem, que pode ser tipo, que pode recordar, ainda que remotamente, as figuras femininas do Novo Testamento e particularmente a Santíssima Virgem Maria. 2 palavras eu gostaria de pontuar na figura de Esté: rainha, intercessora. Agora vamos a uma breve síntese do livro de Esté. O livro de Esté descreve a história do povo judeu. A história do povo judeu que era súdito, que era vassalo, que era escravo de um império pagão.
Estamos aí no Império Persa. O rei em questão é chamado no livro de Esté de Assuero, mas ele equivale na história profana ao rei Artaxerxes, filho do grande Xerxes. Xerxes, Império Persa, o atual hoje Irã. Assuero era casado com uma rainha Vashti, uma rainha muito bonita, muito pomposa. O rei Assuero deu uma festa para os seus dignitários, para os seus oficiais, os seus generais, as pessoas mais importantes do seu reino e os seus convidados. Só homens participavam dessa festa. A rainha Vashti deu uma festa parecida para as mulheres em outro lugar. O rei se excedeu na bebida e decidiu chamar a rainha Vashti para mostrá-la aos seus convidados. A rainha Vashti, sabendo que ele estava bêbado, decidiu não ir. Quando o rei soube, ficou furioso. Indignado, reuniu os seus conselheiros para saber o que fazer com a rainha, porque ela não obedeceu ao rei. Os conselheiros disseram: despeça a rainha. Isso é imperdoável. E a rainha foi despedida. O rei ficou sem rainha. E aí publicou um edital no reino para que todas as mulheres se apresentassem para ver quem seria a substituta da rainha Vashti. Muitas mulheres se apresentaram, dentre elas Esté, que era judia. Só que o rei não sabia. E pela sua incrível beleza, pela sua formosura, ela acabou sendo escolhida como rainha. Havia um general do rei Assuero chamado Amã. Esse general tinha mania de grandeza, era um homem de confiança do rei e queria que todas as pessoas no seu reino, a não ser o rei Assuero, quando o vissem, se ajoelhassem diante dele, fazendo uma reverência que era exclusiva de Deus. E todas as pessoas obedeceram, menos o tio de Esté, chamado Mardoqueu. Quando aparecia Amã, todos se ajoelhavam, menos Mardoqueu. É lógico que alguns foram denunciar isso a Amã. Olha, Amã, tem um judeu que não se ajoelha diante do Senhor, desobedecendo, portanto, suas ordens. A atitude de Amã passou a nutrir ódio não somente contra Mardoqueu, mas contra todo o povo ao qual Mardoqueu pertencia, os judeus. E conseguiu autorização do rei para exterminar todo o povo judeu dentro de tantos dias. Publicou o decreto, assinado pelo rei. Em todo o império foi lido esse decreto e já ficou marcado o dia do extermínio dos judeus. Mardoqueu soube e foi dizer à sua sobrinha, que já era rainha: interceda. Todo mundo ficou angustiado, todo mundo ficou aflito, todo mundo ficou desesperado, entre os judeus, é lógico. E aí, Esté faz uma bonita oração. Recomendo vivamente que vocês leiam esse livro todo. É um período de muito sofrimento para os judeus. Ela reza chorando, chora rezando, aflita, angustiada, etc. São palavras comoventes, as palavras da oração da rainha Esté. Quando ela termina a oração, ela se embeleza toda, capricha no seu visual e toma a decisão de falar com o rei. Pede audiência ao rei. E é exatamente a leitura que a gente acabou de ouvir. E reparem o que é que o rei, encantado com a beleza dela, diz: o que me pedes, Esté, o que queres que eu faça? Ainda que pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Então aqui nós já temos, antes que Esté fale,
O rei, encantado com sua beleza, gravem isso porque isso vai aparecer no Salmo. O rei se encanta com vossa beleza, sentada à direita do rei, etc. É um salmo muito bonito que a tradição da igreja aplica para Nossa Senhora. Então, a rainha Esté, bela, ornada, rainha, se apresenta diante do rei, faz um pedido e é atendida. E a situação se inverte. Amã, que tinha preparado uma forca para enforcar o tio dela, Mardoqueu, essa forca é usada para degolar o próprio Amã. Ou seja, a situação é inteiramente revertida. Esté obtém a graça da libertação do seu povo, que não mais vai ser exterminado, e aquele que queria destruir o povo judeu acaba sendo morto. Rainha e intercessora. É o papel de Nossa Senhora junto ao seu Filho Jesus. Esté é imagem de quê? É imagem de Nossa Senhora. A realeza de Esté nos remete à realeza de Maria. A intercessão exitosa de Esté evoca quais as palavras de Nossa Senhora nas bodas de Caná? Eles não têm vinho. Esté, portanto, é aquela que se coloca entre o rei que havia permitido a destruição do povo, e ali naquela... Vocês sabem que na leitura vocês vão perceber que Esté foi esperta, chamou para que estivesse presente no jantar também Amã. Amã vai, sem saber de nada. Quando Esté formula o pedido, é o meu povo que vai ser exterminado, etc. Quem fez isso? Quem quer destruir o meu povo é Amã, o seu general. Aí o rei olha indignado para Amã. Amã, então, chama Esté assim à parte e se joga em cima dela para pedir, para implorar que ela não faça isso com ele. E ele está agarrado com ela. Na hora, o rei entra no recinto e indignado diz: você, além de me trair, está querendo seduzir a minha esposa? Aí ele joga o manto. Jogar o manto, vocês sabem que na linguagem dos judeus significa sua sorte já está decidida. Você vai morrer. E acaba morrendo. É uma mudança completa, é um transtorno completo, da água para o vinho. Literalmente o que acontece com o povo judeu, graças à intercessão de Esté. Então, rainha e intercessora. São as duas palavras que sintetizam a intervenção de Esté na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. E aí, na homilia, na palestra, enfim, há panos para a manga só na primeira leitura. Essa história muito sofrida, mas também muito bonita. Salmo responsorial. Salmo 44. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. É um salmo que exalta a figura da rainha, que deixa, enquanto mulher solteira, a sua casa e, digamos assim, se prepara para o esponsal, se prepara para a festa de casamento. E ela se orna toda e adentra no palácio, aquele ritual, acompanhada de suas amigas, como era o costume da época, não é? A cerimônia de casamento. Ela tinha que estar bem emperequetada, isto é, com todos os ornamentos possíveis, porque é a festa da rainha que vai se assentar à direita do rei. Vai se casar com ele e vai sentar-se à direita do rei.
Primeira palavra-chave que chama a atenção aqui a gente, que nos remete à figura de Maria Santíssima. Ela está no primeiro versículo do Salmo de hoje. Que o Rei se encante com vossa beleza. Maria é a toda bela. Não existe nada de feio, nada de imperfeito, nem no corpo, nem na alma de Nossa Senhora. Beleza. A bela, mãe do Verbo encarnado. A segunda coisa está na segunda frase, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Nossa Senhora como aquela que presta homenagens a Deus. Quem pode dizer? Quantas vezes Nossa Senhora prestou homenagens a Deus Todo-Poderoso com os seus lábios? Várias vezes. A primeira vez, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu acho que não existe homenagem maior do que essa. Você se subordinar inteiramente ao Pai. Qual é a homenagem mais importante que uma criatura pode fazer ao Pai, se não dizer, seja feita a vossa vontade? Eu estou aqui para cumprir tua vontade. Pois bem, isso precisa ser pontuado. Depois, a majestade de Nossa Senhora, que está no terceiro versículo. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Esses brocados são as virtudes de Nossa Senhora. E falar delas, precisaríamos de tanto tempo. Ela é pura, ela é intercessora, ela é amável, ela é imaculada, ela é nosso refúgio, é nossa defensora, eles não têm mais vinho. É aquela que no Magnificat diz, a minha alma engrandece a Ele. Meu espírito exulta de alegria nele, que é o meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. E por aí vai. Depois, reparem aqui uma coisa que chama a atenção. Ela está numa posição de integrar, como de fato ela integra ao ingressar no Palácio Real, como participante da corte. Última frase, entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. Nesse mesmo salmo, mas não aparece nessas estrofes que nós recitamos na missa, à vossa direita se encontra a rainha, ornada com vestes esplendentes, e até se diz de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha. À vossa direita está a rainha. Maria Santíssima como aquela que, assunta ao céu, está sentada à direita do Pai. Quem está sentado à direita do Pai, primeiramente, é nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria Santíssima sentada à direita do seu Filho. Segunda leitura. Aí o cenário muda, porque agora nós não temos mais, digamos, rainha e intercessora. Agora as palavras-chave em cima da segunda leitura sobre Nossa Senhora são outras. Vamos à leitura. Apocalipse capítulo 12, são alguns versículos do último livro da Bíblia. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou com um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui algumas palavras-chave podem ser sugeridas para o desdobramento do tema. É uma leitura riquíssima. Por favor, vai ser incompleto o que eu vou dizer aqui. Porque aqui temos muitas imagens, nós temos o sol, nós temos a lua, temos as 12 estrelas, temos o menino, temos também o dragão, e o dragão também chamado de serpente, temos o cetro de ferro, enfim. Mas brevissimamente algumas palavras-chave.
Primeiro, combate. Luta. Luta que já havia sido projetada pelo próprio Deus no livro do Gênesis, no monólogo do Senhor Deus com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. É muito curioso, não há coincidência, absolutamente, que essas personagens citadas no capítulo 3 do Gênesis e no capítulo 12 do Apocalipse são as mesmas. Gênesis, o começo. Apocalipse, o fim. Em toda a história, um combate em andamento. Uma luta se desdobrando. E luta sanguinolenta. E luta terrível, que não acaba. Porque o dragão, que é a primitiva serpente, Satanás, etc., descrita desse jeito mesmo no capítulo 12 do Apocalipse, não dá tréguas. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como o leão que ruge buscando a quem devorar. Essa mulher tanto é a igreja que gera Cristo em nós, como a Santíssima Virgem, aquela que recebeu a missão de, com o seu sim, gerar no seu ventre a humanidade do Verbo encarnado. E também de ser a celeste intercessora, aquela que sempre unida ao seu Filho Jesus, diz, eles não têm mais vinho. Cetro de ferro é o triunfo, é a soberania, é a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. As 12 estrelas evocam a nova Eva, já que a primeira tem relação com o povo eleito que procede dela, a descendência da mulher segundo a carne, passa por Noé, passa por Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, que depois passa a se chamar Israel, que teve 12 filhos, 12, atenção, que são os chefes das 12 tribos de Israel, o alicerce do povo eleito. O Israel está alicerçada, estruturada, edificada sobre as 12 tribos. 12 também é o número dos apóstolos, do Cordeiro. 12 vezes 12, diz o Apocalipse no capítulo 7, dá 144 vezes 1000, 144 mil, que é o número dos eleitos, um número simbólico. Então temos aqui nesta mulher a igreja, e onde está a igreja está Maria. Na tradição da igreja, esta mulher tanto é a igreja como é a Santíssima Virgem Maria. E o inimigo furioso contra a igreja, o inimigo que passa a perseguir, já que ele não consegue devorar a criança, porque a mulher é levada para o deserto, é protegida por Deus, e o filho é levado para Deus, uma alusão à sua ressurreição, ascensão e entronização na glória do Pai, onde se assentou e está sentado à sua direita. Então, nós temos aqui essas palavras-chave. Nós temos luta, nós temos embate, nós temos a igreja que gera, Maria que gera, a igreja que é protegida por Deus, a Maria Santíssima que é protegida também por Deus. E a fúria da serpente numa luta que jamais acabará enquanto houver peregrinação da igreja aqui na terra. E a terra veio em socorro da mulher. Como é que a terra vem em socorro da mulher? João 12:32. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. A terra vem em socorro da mulher porque Jesus Cristo, que foi colocado dentro da terra, no túmulo, ao terceiro dia ressurgiu. Não é a terra enquanto matéria, mas a terra enquanto lugar onde o corpo sem vida de Jesus foi colocado e ao terceiro dia ressuscitou. João 12:32, vamos ver João 12:32, vamos ver qual é a interpretação de Apocalipse 12, versículo 16, a terra veio em socorro da mulher, está em João 12:32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Pronto. Uma alusão ao triunfo de Cristo sobre a morte. A terra veio em socorro da mulher. Finalmente, o Evangelho, João capítulo 2, de 1 a 11.
Houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, e como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala, e eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos algo que já foi abordado na primeira leitura de hoje. Quais as palavras-chave da primeira leitura de hoje, da Rainha Esther? Rainha e intercessora, lembram? Pois bem, nós pegamos então intercessora. Mas também é muito importante nos atermos às palavras que Jesus pronunciou no versículo 4, mulher. Por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Maria é a segunda Eva. Mulher vai ser o qualificativo que Jesus vai usar com relação à sua mãe lá na cruz, no capítulo 19 de São João, há pouco citado. Mulher, eis aí o teu filho. A respeito de São João. São João, filho de Zebedeu, não São João Batista. Pois bem, Maria é a segunda Eva. Se Maria é a segunda Eva, é a segunda mulher, por meio da qual entrou a vida, entrou a salvação, por meio da qual Cristo, o novo Adão, foi dado ao mundo, Cristo é exatamente o segundo homem, Maria é a segunda mulher, Jesus é o segundo homem. Depois, carência. A falta de vinho evoca para a humanidade a falta de Deus, a falta de fé, a falta das virtudes que empobrecem o homem quando o seu coração fica vazio dessas virtudes. A solicitude de Nossa Senhora, que se preocupa com a indigência de uma festa que está incompleta, e festa incompleta ela só vem ser saciada, culminada, preenchida com a intervenção de Jesus Cristo, graças a uma intervenção solícita e educada da mãe. Eles não têm vinho, não é propriamente um pedido, e ao mesmo tempo é. A mãe constata, sem pedir. O filho interpreta isso, essa constatação é um pedido da minha mãe. Mulher que há entre mim e ti, isto é, o que é que nós temos a ver com isso? Não é uma pergunta de deboche, nem de rejeição, nem de hostilidade. É uma pergunta pedagógica. Tanto é que Jesus vai fazer o milagre a pedido da mãe. Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz. A hora de Jesus que vai ser precedida por 3 anos de sua vida pública com constantes intervenções, com constantes sinais. Nossa Senhora, de certa forma, antecipa. Esse vai ser o primeiro sinal. Qual é a finalidade dos sinais? O último versículo do Evangelho de hoje. Diz o seguinte: ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. A glória de Cristo, que vai ser manifestada somente a 3 apóstolos no monte que a tradição chama de Tabor, a transfiguração. Aqui já é antecipada. E o papel do milagre, do sinal, e os discípulos creram nele. Junte agora milagre, glória, fé. Está faltando alguma coisa? Tá. Eu vou colocar essa coisa antes do milagre. Intercessão da Virgem. Milagre, milagre, glória de Cristo, fé em Jesus. Percebeu aqui a riqueza?
Poderíamos falar muito mais também das 6 talhas de água, 6, evoca o número dos dias que culmina na criação de todas as criaturas, inclusive do homem. O homem foi criado no 6º dia. Não se fala do 7º dia, que é o dia do repouso, porque festa incompleta é bodas de Caná. 6 dias, 6º dia. Por favor, vamos dar uma olhada em João capítulo 1, perdão, o capítulo que antecede essa bela narrativa. Vejam bem, em João capítulo 1, versículos de 19, atenção, versículos de 19 até 28, Evangelho segundo João, capítulo 1, de 19 a 28, nós temos a intervenção de João Batista. Deem uma olhada agora nas primeiras palavras do versículo 29, o que vem logo depois. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, etc, etc, etc. Pule agora para o versículo 35. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. Atenção agora, versículo 43. No dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galiléia e encontra Filipe e diz-lhe: segue-me, etc, etc. Agora vejam como começa o milagre das bodas de Caná. João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois. Agora some quantos dias? Versículo 29, 1º dia. Versículo 35, 2º dia. Versículo 43, 3º dia. Agora some com os 3 dias de João, capítulo 2, versículo 1. 6 dias. O milagre das bodas de Caná no 6º dia. E sabe qual vai ser o 7º dia? A ressurreição. Nada acontece por acaso na Bíblia. 6 dias, segundo São João, de atividades da vida pública de Jesus. O milagre das bodas de Caná no 6º dia. 6º, o dia em que Deus criou o homem. No 6º dia, a segunda mulher, mulher que há entre mim e ti, se dirige ao novo homem. Não foi no 7º dia, foi no 6º dia. Porque no 7º, o 7º dia para nós vai ser o dia da ressurreição, o dia do repouso, o dia do triunfo, o dia da vitória. Perceberam aqui a riqueza dos dias, um atrás do outro, um concatenado com o outro. E vocês vão perceber que o episódio das bodas de Caná, 3 dias depois, não foi colocado por acaso, não. 6º dia. Adão e Eva foram criados nesse dia. Nesse 6º dia, a intervenção da mulher que há entre mim e ti. Bem, e para concluir, o prefácio da missa. Como eu disse a vocês, eu sempre preparo minhas homilias de 10 segundos, nunca passa de 10, 15 segundos. Minhas homilias, eu tiro todos os elementos da minha homilia do prefácio da missa. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho mãe que fosse digna dele. Preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude de vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza, puríssima, na verdade devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando ou dizendo a uma só voz. Temos aqui muitos assuntos que estão condensados no prefácio. Eu destacaria
ela foi preparada para ser mãe, foi preservada da mancha do pecado original e foi preenchida com a plenitude da sua graça. Então nós temos aqui sempre virgem, imaculada conceição, cheia de graça, e aquela que foi escolhida desde o Ab eterno para ser a mãe do Verbo encarnado. Ela é primícias da igreja, dentre todos os frutos da igreja, ela é a primeira ressuscitada, a primeira que adentrou no palácio real plenamente consumada no seu corpo e na sua alma, a virgem que nos daria o Salvador, a escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Verbo encarnado, e aqui duas palavras que me são muito caras: modelo de santidade, advogada nossa, e porque advogada nossa intervém constantemente em favor do povo. O que é constantemente? O que ela fez em Caná, continua a fazer no céu. Intervenção constante. Bem, eu acho que já deu uma hora. É hora de concluir o nosso encontro. Espero que tenha ficado bem explicadinho, bem mastigadinho. No próximo encontro, já vamos entrar nas festas marianas, que são 3 festas litúrgicas. Visitação de Nossa Senhora, 31 de maio, Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, e Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. Essa festa é comemorada somente na América Latina, porque Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira do México e também de toda a América Latina, juntamente com Santa Rosa de Lima, a primeira santa canonizada do nosso continente latino-americano. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, até o próximo encontro, se Deus quiser.